Eu te perdoo, mas... Você já deve ter escutado alguém dizer isso. Talvez você já tenha dito isso. Sabe esse mais? Eu te perdoo, mas... Isso não tem muito a ver com perdão. Na verdade, a gente tem uma dificuldade quando o assunto é perdoar. Como a proposta desse vídeo é não passarmos de 7, 8 minutos no máximo, a gente não consegue esgotar aqui muito sobre o assunto perdão. Na verdade, a gente não consegue, se aprofundar nesse assunto, mas eu quero então deixar algo que eu acho que é muito importante. Primeiro, que se nós não perdoarmos uns aos outros, não tem como a gente andar junto. Porque eu vou errar com você, você vai errar comigo. Nós somos humanos, infelizmente ainda erramos, embora sendo salvos em Cristo Jesus, a gente peca, a gente erra, a gente pisa na bola, a gente tem os dias que a gente não está bem. Isso acontece. O que a gente precisa entender é o que é perdão. Você sabe o que é perdão? Quando Jesus vai falar sobre perdão, ele fala algo que é bem interessante. Jesus, quando foi ensinar a oração do Pai Nosso, ele disse assim, lá em Mateus capítulo 6, do verso 14 ao 15, ele diz: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Isso é algo que a gente tem que levar em consideração todos os dias da nossa vida. Porque durante todo o tempo, pessoas ferem, durante todo o tempo o inimigo vai tentar usar pessoas e circunstâncias para machucar você. Seu passado, talvez você tenha pessoas que machucaram você. Talvez hoje aconteça alguma coisa ou no futuro. O assunto perdão tem que ser algo resolvido dentro do seu coração, independente da ofensa. Quer ver só? Jesus coloca o perdão que ele nos dá condicionado ao perdão que eu dou para você, o que damos uns aos outros. Se eu não perdoo você, Deus não me perdoa. É simples assim. Agora, conseguimos viver sem o perdão de Deus? Ele já nos perdoou tudo em Cristo Jesus. Mas e o relacionamento com Ele? E o andar com Ele? E esse perdão que nós precisamos desfrutar durante todo o tempo, que nos leva a continuar no relacionamento de intimidade com Deus? Vamos desfrutar? Querido, eu quero falar algo aqui com você. Como perdoar alguém? Jesus contou uma parábola de uma pessoa que devia, e eu quero usar aqui palavras que a gente possa entender, milhões a um rei. E ele não tinha como pagar a dívida. Então esse homem chega para o rei e diz assim, e começa a pedir ao rei mais um prazo para ele poder pagar tudo que ele deveria ao rei. O rei manda vender todas as coisas que ele tinha, inclusive toda a sua família, como escravo para que fosse levantado fundos para pagar a dívida. Aquele homem se lança aos pés do rei e começa a implorar por misericórdia. Jesus contou nessa parábola que o rei teve compaixão e não só perdoou a dívida, ele somente perdoou a dívida. Ele não deu prazo, ele não parcelou, ele cancelou a dívida e disse, pode ir embora, você não me deve mais nada. Bom, aquele rei teve que arcar com a dívida. Aquele rei teve que ter um saldo negativo na sua conta. Aquilo lá foi um prejuízo que ele assumiu para ele e mandou o homem embora, liberou aquele homem. O que a gente entende, e Jesus continua a parábola dizendo que aquele homem saiu e foi atrás de um conservo seu, um servo dele, que devia uma quantia irrisória perto do que ele devia para o rei. E ele pegou aquele homem, chacoalhou e falou, você vai me pagar tudo. E aquele homem fez o mesmo ato que ele fez para o rei. Se ajoelhou aos pés dele e falou, tem misericórdia de mim, me dá mais um tempo, eu vou pagar tudo. Mas ele não conseguiu ter compaixão e misericórdia. Pelo contrário, mandou jogar aquele homem na cadeia. Quando o rei ficou sabendo disso, mandou esse homem vir à sua presença novamente e falou, eu não tive compaixão de você e eu não perdoei a sua dívida. Você não devia ter feito mesmo? E o que me chama a atenção é que o rei voltou atrás. Falou, aquilo que eu tinha te dado, eu volto atrás. E você vai ter que pagar agora tudo que você devia. Gente, é um texto interessante para a gente pensar. Eu creio que Jesus perdoou todos os nossos pecados. E eu não creio de modo algum em perda de salvação. Eu acredito que aquilo que Jesus fez por nós não oscila com os nossos atos. É graça. Mas o que eu entendo aqui é que quando nós não perdoamos as pessoas, nosso relacionamento fica afetado com Deus. E a gente, então, fica em débito com o Senhor no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Ele. O pecado nos afasta de Deus. O que eu queria dizer para você é o seguinte. O que é liberar perdão? Primeiro você vai fazer isso diante de Deus. E talvez diante da pessoa que te ofendeu. Mas você vai liberar perdão. Significa que você está assumindo a dívida.
talvez você continue com dor no coração, talvez o fato não lhe saia da mente, talvez você tenha que arcar com prejuízos, talvez até financeiros, sociais, mas você decidiu perdoar, você decidiu assumir a dívida, porque Deus assumiu a sua dívida eternamente e Ele quer que nós façamos o mesmo com aqueles que erram conosco, com aqueles que nos devem. Então o que você faz? Não levanta mais o assunto, perante a pessoa, nem perante ninguém. Você decidiu perdoar. Você decidiu que aquela pessoa não te deve mais nada. E quando encontrar com ela, você não vai mais tocar no assunto. Quando encontrar com ela, você vai tratá-la como Cristo a trataria. É difícil? Deus vai te ajudar. Não consegue? Tenha paciência. O Espírito Santo está moldando o seu caráter, está moldando a sua vida. Acredita, querido, o Senhor tem interesse em ajudar você a ser reflexo dele nessa terra. Então, se tem alguém agora que você não consegue perdoar, eu queria te convidar a fazer uma oração. E diante de Deus, abrir sua boca e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu libero perdão para essa pessoa. Diga o nome dela. E que você entenda que quando você está fazendo isso, você está cancelando a dívida que ela tem na sua mente e no seu coração contigo. Pastor, se eu perdoar, significa que eu vou sair no prejuízo. Querido, isso é uma decisão sua com Deus, tá bom? Não tem como eu esgotar isso nesse vídeo. Mas eu acredito que a gente tem que buscar as coisas do reino de Deus. Jesus falou que alguém na multidão disse, mestre, manda meu irmão dividir herança comigo. E Jesus falou assim, quem me fez juiz entre vós? E depois ele falou para os discípulos dele, vocês se livrem de toda a ganância dos fariseus. Busquem o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas eu acrescento na sua vida. Eu quero terminar dizendo que perdão é uma coisa que a gente tem que dar o tempo todo, porque nós somos eternamente perdoados. E o que de graça recebemos, de graça devemos dar. Não confunda perdão com nunca sentir mais nada. Talvez você sinta o resto da sua vida quando você lembrar do fato ou encontrar alguém. Mas lembra, você já perdoou, cancelou a dívida. Não toque mais no assunto, nem com Deus, nem com a pessoa, nem com mais ninguém. A não ser que seja para você pedir ajuda com a pessoa certa, com o líder espiritual na sua vida. Minha oração que eu convido você a fazer comigo nessa manhã, ou nesse dia, é para que Deus te dê esse coração de Cristo Jesus. E que agora, se tem alguém que você tem dificuldade de perdoar, você vai perdoar essa pessoa, para que você possa desfrutar das bênçãos do perdão que Deus já deu a você e no que isso traz de presentes e riquezas na sua vida. Que Deus te abençoe. Perdão é necessário para que a gente continue junto até a volta do Senhor Jesus. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Gente, vamos compartilhar esse vídeo? Dá um like, bem legal aí. E também vamos deixar dúvidas, sugestões. E se você não se inscreveu, lembra de se inscrever. Tá bom? Vamos aumentar o número. Compartilha com seus amigos de Facebook, nas redes sociais. Vamos aumentar o número de pessoas inscritas no nosso canal. Porque o único intuito desse canal é compartilhar e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Muito bom estar contigo. Que Deus te abençoe.